Boa noite, pessoal. Dando continuidade à aula que a gente estava falando sobre limites. Nessa equação aqui número 2, eu tenho 3 limites que são muito importantes para a gente, são muito úteis e também são bem intuitivos. A gente olhando a equação, né? Se eu tivesse escondido aqui o resultado, né? Fica claro, mesmo assim fica claro que o limite de x quando x e y tendem a A e B, isso vai ser igual a A. Porque você, só fazer a substituição direta mesmo. Substituir o A, onde tem X, e você tem esse resultado aqui. É bem simples, bem intuitivo e é importante pra gente. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mesma coisa aqui, essa equação do meio. O limite de y, quando x e y tende a AB, isso vai ser igual a B. Só é substituir direto. E o terceiro, nem precisa substituir, né? Limite de C, que é uma constante, quando x e y tende a AB, isso vai ser igual a C, própria constante, certo? E lembrando também que o teorema do confronto também é válido nesse caso de funções de duas variáveis. Agora vamos falar sobre continuidade. A gente trabalhou bastante isso no caso de uma variável, vamos analisar agora funções de duas variáveis. Interessante que o conceito é muito parecido também. A definição aqui de função contínua. A função f de duas variáveis é dita contínua no ponto AB se o limite da função f quando x e y tende a AB, isso vai ser igual a f de AB. Então dizemos que f é contínua em D no domínio se f for contínua em todo ponto AB que pertence a D. A definição é muito parecida. O que mudou aqui que agora, ao invés de ser só f de x, agora é f de x e y, certo? Em vez de A, agora eu tenho AB. Mas é a mesma coisa. Só que agora a questão gráfica é mais difícil de analisar, né? A gente geralmente vai ter agora a questão assim, vai ser apresentada uma função e a gente precisa decidir se essa função é contínua, certo? O problema mais comum vai ser esse. Então, aqui é a ideia de que a superfície, se ela for contínua, ela não vai ter buracos e nem quebras assim, né? Nessa superfície. Outra forma também da gente ver aqui é se o ponto xy variar um pouco, o valor de f de xy também vai variar um pouco. Não pode dar uma variação muito alta, né, na função. Eu posso usar as propriedades de limite, da mesma forma que a gente fez no caso de uma só variável, para mostrar o seguinte, que se eu somar duas funções, a soma das duas funções vai ser contínua, a diferença também o produto e o quociente. Desde que, o quociente tem aquele problema, né? Desde que o ponto que eu estou analisando pertence ao domínio, certo? Aqui no final, né, no último ponto aqui, a última frase aqui, fala assim, uma função polinomial de duas variáveis, ou simplesmente um polinômio, é uma soma de termos da forma c x elevado a m, y elevado a n, onde c é constante, m e n são números inteiros não negativos. Então agora o polinômio tem essa cara aí, c x elevado a m, y elevado a n, certo? As funções que eu vou analisar agora com duas variáveis. A função racional é simplesmente a razão entre esses dois polinômios. Aí, aqui estão vários exemplos. F de xy, esse número grande, essa equação grande aqui, isso também é um polinômio, ao passo que a g de xy é uma função racional, porque é uma razão entre dois polinômios, certo? Aquele primeiro slide que eu mostrei hoje mostra que y igual a x, ela é contínua. Por quê? Quando eu calculo o limite
de f de xy quando x tende a AB, isso vai ser A, que é igual ao f de AB, que também é A. Então, se eu aplicar a definição de continuidade, né, é fácil mostrar, né, que essas três funções são contínuas. E eu mostrei para vocês também que a soma de funções contínuas também é contínua. Mesma coisa o produto, né? Enfim, então todos os polinômios, por causa disso, né, todos os polinômios vão ser contínuos. Vão ser funções contínuas no R2. Certo? Então, se tiver uma questão lá na prova, né, com um polinômio e perguntando, esse polinômio é contínuo? Essa função é contínua? E aí você pode dizer sim. Né? Todos os polinômios são contínuos em R2, certo? Todas as funções que são, né, no formato de um polinômio. Da mesma forma, também a função racional vai ser contínua no domínio. Aí tem só tomar cuidado aqueles pontos onde ela não está definida, em que o denominador vai ser zero. Mas fora isso, em todos os outros, né, pontos que pertencem realmente ao domínio, ela vai ser contínua, certo? Então é uma questão bem fácil aí, né? Calcule esse limite desse polinômio quando x e y tende a 1, 2. Então aqui, como é um polinômio, basta fazer substituição direta. É bem simples. Eu pego o valor do 1, substituo no x, e o valor do 2 substituo no y. Faço aí as potências, né, os produtos, depois as somas e subtrações, e encontro o valor 11, certo? Ok, então bem tranquila essa questão. Outra questão aqui, onde a função g de xy é contínua? Vocês respondem aí, por favor. Onde essa função é contínua? Em qualquer ponto que não seja o x0 e y0? Calma, um deles pode ser zero, só não pode ser os dois ao mesmo tempo, tá? Se for x0, y0, né, no ponto 0, 0, e ela não vai ser contínua, certo? Então, foi exatamente isso que eu falei. É Tá. qualquer ponto que não seja o 0, 0. Tá, é isso. Não, eu só falei a maneira mais clara isso que você, né, falou, tá? Tem que ficar claro que é os dois ao mesmo tempo serem zero. Mas eu entendi o que você falou. A função é contínua menos o ponto 0, 0. E por que não é contínua no 0, 0? É porque o limite nem existe, né, nesse ponto. O limite. Então, a definição lá de continuidade, o limite da função tem que ser igual ao valor da função nesse ponto. Né? Só que aqui nesse caso o limite nem existe, certo? Então ela vai ser descontínua no 0, 0 e contínua no domínio. Essa outra função aqui é contínua? Sim. Sim? Sim. O xy é diferente de zero. E é zero se xy é igual a zero. Nós temos que tomar cuidado quando x e y estiver se aproximando do 0, 0. Essa g está se aproximando de qual valor? Ou seja, qual vai ser o limite da g quando x e y se aproximam de 0, 0? Qual vai ser esse limite? Zero. Não vai ser 0. Certo? Na verdade a gente viu na aula passada essa função. Deixa eu voltar. Vou voltar alguns slides aí pra gente lembrar. Foi isso aqui, ó. A gente mostrou isso aqui na aula passada, que esse limite não existe.
E para ela ser contínua, esse limite teria que ser igual ao f de 0, 0. Nesse caso, vou voltar aqui agora, né? O f de 0, 0 está definido, né? É 0. Porém, o limite não existe, então eu não consigo comparar, certo? Então essa função não é contínua também. Ela ainda não é contínua, certo? Eu tenho esse problema. Na definição de continuidade, é um limite tem que ser igual ao valor da função. Né? O limite da g, quando x e y tende a 0, 0, teria que ser igual a g de 0, 0, certo? Porém, eu não sei quem é esse limite, ele não existe. Quer dizer, nem sei, nem tem como saber, porque ele não existe. Não existe essa condição de que o limite seja igual ao valor da função nesse ponto, certo? Então eu digo que o limite não existe, a função não é contínua no ponto 0, 0. Nos outros pontos, ela vai ser contínua, certo? Outro exemplo aqui. Essa função agora. Ela é contínua. Esse eu vou resolver. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. A gente não viu essa função ainda, né? Primeira vez que a gente está analisando. Vamos tentar, né, calcular o limite, né? O limite, o valor da função lá no 0, 0 é 0, né? Pela própria definição da função. Então, o que falta eu saber? Eu preciso saber o limite da f de xy quando x e y se aproximam de 0, 0. Em todos os outros pontos, fora o 0, 0, está ok a função, né? Ela é uma função racional, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. O único ponto de preocupação é no 0, 0 mesmo, né? Que a gente precisa calcular esse limite, então, quando x e y tende a 0, 0. Ok? Podemos fazer alguma análise, assim, que nem a gente fez na aula passada. Vamos tentar nos aproximar, né, do 0, 0 pela reta x igual a y, por exemplo, né? Eu posso tentar encontrar esse limite, né, do jeito que a gente fez na aula passada. E então, só voltando aqui rapidinho. Então a gente precisa mostrar se a função é contínua, precisa mostrar que o valor do limite da função quando x e y tende a 0, 0 vai ser igual ao valor da função no 0, 0. Vai ser igual a f de 0, 0. Okay? Então, o que vai ser esse limite? Né? Usando a abordagem da aula passada, a gente pode tentar, né, alguns caminhos. Né? Vamos ver um caminho e analisar qual vai ser o limite. Vamos ver outro caminho, enfim. Né? Pode fazer isso algumas vezes. Por exemplo, aqui, né? Ao longo de parábolas, né? Agora, um novo caminho aqui, a gente não fez na aula passada, mas eu posso pensar assim, né? Ao longo do y igual a x ao quadrado. Aí eu vou substituir y por x ao quadrado, lá em cima eu vou encontrar um limite, que vai ser 0, né? Se eu pegar uma reta que passa pela origem, qualquer reta que passa pela origem, enfim, x igual a y, substituir lá, também vai dar 0 o limite. Então, enfim, pelo menos algumas tentativas eu posso fazer, né? E vou encontrar que é 0. Porém, eu não consigo afirmar ainda que vai ser 0 o limite, porque tem infinitas possibilidades. E aí eu não posso, com algumas tentativas só, dizer que o limite é 0. Mas assim, suspeita que é 0, né? Eu tentei vários caminhos aqui, né? Parábolas, retas, enfim. Então, mas vamos mostrar agora através de epsilon e delta, né, que o limite vai ser 0. Essa forma aqui é a mais rigorosa, né? Então, para mostrar que o limite dessa função é 0 quando x e y tende ao 0, 0, basta eu pegar um epsilon, um número pequeno, né, positivo, e provar que para cada epsilon que eu quiser,
tão pequeno quanto eu queira, né? Existe um delta positivo também, tal que se a distância de x e y e o 0, 0, porque aqui lembra, né, raiz de x menos 0 ao quadrado, que dá raiz de x ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que dá y ao quadrado, isso vai ser menor que delta. Então, a distância, né, o módulo aqui, né, da diferença entre a função e o valor 0, que é o limite que eu acredito que seja dessa função, isso vai ser menor do que o epsilon. Okay? Então é isso que eu quero provar. Copiei aqui para o quadro já. Então só recapitulando aqui. Que eu quero mostrar que o limite quando x e y, né, tendem a 0, 0 da minha f de xy, isso vai ser igual a f de 0, 0, certo? Para a função ser contínua, isso tem que ser verdade. Então eu quero encontrar, eu não sei quem é esse limite ainda. Eu sei que f de 0, 0, pela definição da função, vai ser 0. Então eu posso até substituir aqui f de 0, 0 por 0, ok? Quero provar isso, certo? Como é que eu provo? Eu tenho que provar que existe um delta. Tem que encontrar esse delta aqui, tal que isso de baixo aqui é verdade, ok? Como eu faço isso? Eu vou precisar de algumas informações, né, para resolver essa questão. Primeiro fato, precisa de alguns fatos aqui. X ao quadrado vai ser menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Por que que isso é verdade? Porque o y vai ser 0 ou vai ser positivo, porque ele está elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso vai ser maior ou igual a x ao quadrado. Ok? Dessa desigualdade, eu posso dividir tudo por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu vou ter a seguinte informação útil. X ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, isso vai ser menor ou igual a que valor? 0. 1, né? Estou dividindo essa aqui, dividindo por x ao quadrado mais y ao quadrado, dividir desse lado também por y ao quadrado mais x ao quadrado, isso vai dar 1, ok? Então isso aqui vai ser importante para mim. Vou chamar de equação 1, certo? Daqui a pouco a gente vai ver por que isso é importante. Vamos lá. Então agora vamos partir desse... Professor, só um momento. Oi, pode falar. Ali, na verdade, o senhor dividiu x ao quadrado mais y ao quadrado, né? O senhor não dividiu por y ao quadrado, x ao quadrado. Isso, eu dividi tudo por x ao quadrado mais y ao quadrado, isso. Ah, ok. Tá, ok. Beleza? Então, vamos pegar essa informação aqui, essa distância aqui, né, da função para o zero. Então, isso é 3 x ao quadrado, módulo, né, de 3 x ao quadrado vezes y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos 0, né, esse 0 está subtraindo aí, não altera. Eu posso eliminar esse 0 aí. Quem vai ser esse módulo? Tem muita coisa ao quadrado, então eu posso tirar do módulo, né? Então 3 é positivo, eu posso tirar também. X ao quadrado é positivo. Aí módulo de y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado também vai ser
positivo, eu posso tirar do módulo, certo? E agora vem a importância dessa equação 1. Então, da equação 1, esse lado aqui, isso aqui vai ser menor ou igual ao quê? (3x² que multiplica módulo de y dividido por x² mais y². Usando essa informação 1 aqui, isso vai ser menor ou igual a 3y, certo? Porque esse x² dividido por x² mais y², eu sei que isso é menor que 1, certo? Só que módulo, né, aqui ainda. Então isso vai ser menor igual a 3 módulo de y. E eu posso substituir esse módulo de y por 3 raiz de y², certo? Então, se eu pegar um número elevado ao quadrado e depois tirar a raiz, eu vou ter ele positivo, né? Independente se ele for positivo ou negativo. Então, isso é a mesma coisa que módulo de y. E mais uma desigualdade agora, né? A última aqui, que vai ser importante. 3 que multiplica a raiz de y², isso é menor ou igual a 3 que multiplica x² mais y². Certo? Aqui eu vou chamar de equação 2. Equação 2, certo? Agora eu preciso escolher um delta, certo? Esse é o meu objetivo, né? Encontrar um delta aqui, né? Vou deixar um espaço aqui. Então, se a gente escolher vou escolher aqui um delta apropriado, né, que vai resolver delta igual a epsilon sobre 3. Esse delta aqui, vamos ver se ele é o suficiente. E eu vou fazer também outra condição. A condição que vai ser a distância, né, entre o x e y e o 0, 0, que é dado por essa equação. Isso tem que ser menor que delta. Certo, deixa eu só melhorar esse delta aqui. Eita, piorou. Ok. Vamos voltar aqui para a função. x² mais y². Essa é a minha função, né? A distância dela para o limite, que é 0. É o módulo aqui, né? Da diferença, que é a distância. Isso é menor ou igual ao quê? Então, vou usar agora a equação 2. Na equação 2 me diz o seguinte. Imagina aqui, pode pensar aqui como subtraindo, né? Subtraindo 0 aqui, tanto faz. Esse módulo da diferença, isso é menor ou igual a 3 raiz de x² mais y². Então, isso aqui vai ser menor ou igual a raiz de x² mais y², certo? Agora, eu sei que delta é maior do que raiz de x² mais y². Logo, isso aqui vai ser menor do que
3 delta. Certo? E se eu substituir o valor de delta, escolhi o delta igual a epsilon sobre 3, né? Substituindo aqui, eu vou ter o seguinte: epsilon sobre 3, certo? Eu posso cortar aqui, né? Isso vai ser igual a epsilon. Então tudo isso aqui, essa equação 3, eu vou simplificar ela, né? Agora, só para resumir o que eu fiz. Então, 3x² vezes y, x² mais y², que é a minha função, menos o L, que é o limite, que é 0, né? Que eu estou querendo demonstrar que esse limite é 0, para qualquer epsilon, que essa distância seja menor que epsilon, basta eu encontrar um delta igual a epsilon sobre 3 e eu vou satisfazer, né, essa condição, né, desde que o delta seja maior do que raiz, né, de x² mais y². Ok, então aqui eu provei que o limite, né, da função quando xy tende a 0, 0, isso realmente é 0, certo? Então, voltando aqui para os slides, vou voltar aqui agora. Esse que eu mostrei, né, lá no quadro, que para qualquer epsilon positivo vai existir um delta, basta escolher delta igual a epsilon sobre 3, certo? Tal que isso aqui é verdade. Logo, eu mostrei isso, o limite realmente da função é igual a 0. Quem vai ser f de 0, 0 está lá na função, né? Está definido, é 0. Então, os dois são iguais? A próxima pergunta, né? O limite vai ser igual ao valor da função? Sim, né? A gente acabou mostrando isso. O limite é 0 e a função, o valor da função no ponto 0, 0 é 0. Logo, a função é contínua. Ok? Então, assim, para a gente mostrar que uma função é contínua não é fácil, né? Viu? Uma função agora é com duas variáveis. É um pouquinho mais trabalhoso do que quando é uma só variável. Ok? Outro fato importante é que se eu tenho uma função composta e as duas, né, funções que fazem parte dessa composição, se elas forem contínuas, então a função h também vai ser contínua. H é a composta da g com a f. Então, se a g e a f forem contínuas, a h também vai ser contínua, certo? Isso que eu ensinei, isso também vale para 3 ou mais variáveis, funções com 3 ou mais variáveis. É a mesma ideia, mesmo conceito, só que agora a f não é f de x e y, é f de x, y e z, certo? E o limite dessa f, quando x, y, z tende a b, c, isso tem que ser igual a L, certo? Aqui também vai ter infinitos caminhos, né? Não só pela direita e esquerda, infinitos caminhos também. Aí a distância vai ser parecida também, a distância entre os pontos x, y, z e ABC no R3 vai ser essa raiz aqui, agora, né? Raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado mais z menos c ao quadrado, certo? Então a ideia do limite é bem semelhante, né, ao conceito, e a função vai ser contínua se o valor do limite da f, né, quando x tende a ABC, for igual a f de ABC. Tem um exemplo aqui embaixo, né, função. É uma função racional, então ela é contínua, exceto quando x ao quadrado
mais y ao quadrado mais z ao quadrado for igual a 1. Então, nesse caso, vai zerar o denominador. Isso, né, esses casos em que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 1 é o caso de uma esfera, né? Todos os pontos na superfície de uma esfera de raio 1. Okay? Então, ela vai ser descontínua nesses pontos dessa esfera e vai ser contínua em todo o outro ponto do R3. Todos os outros pontos do R3. Então, aqui é o conceito de limite, né, para funções com n variáveis, né, aqui. Posso pegar uma função definida no Rn. Então eu uso a notação com vetores, né, agora. Essas letras negritos são vetores. Okay? Mas é a mesma ideia do epsilon e delta que a gente tem visto. E então eu terminei essa parte, né? Essa parte de mais de duas variáveis, assim, é só para informação mesmo, não é algo muito importante para a gente. Mas aí tem uma questão da Unpack para vocês resolverem depois, né? Um exercício. E agora a gente vai tratar de um novo assunto. Então terminamos a parte limite e continuidade. Um assunto meio trabalhoso, mas enfim, né? É bom de saber. Professor? Oi. Essa última questão que o senhor resolveu, né? O senhor usou de alguns artifícios ali que na verdade eu não me imagino pensando neles resolvendo um problema desse, sabe? Então ficou um pouco assim viajante para mim, não sei para os demais, mas aqueles artifícios de dividir tudo por x ao quadrado mais y ao quadrado, o epsilon, o delta que é igual a epsilon por 3 e tal, então particularmente eu não captei muito não. Tá, esse exercício que vocês vão fazer é mais simples, tá? Considere a função, ele dá aqui uma função, aí julgue as alternativas. A função é contínua em 0, 0? Tem duas possibilidades aqui. Ou é verdadeira, ela é contínua, ou é falso, ela não é contínua. Para mostrar que é verdadeiro, como tem infinitos caminhos agora, né? No caso lá de uma só variável, função f de x, você calculava o limite da direita e da esquerda, se fosse igual, era contínua. Aqui não. Aqui, como tem infinitos caminhos, aí você tem que usar epsilon e delta, se for verdadeiro. Se for falso, basta tentar achar dois caminhos e que o limite seja diferente. Para um caminho, o limite deu um valor, para outro caminho, deu outro valor. Então, aí você... O que eu sugiro você? Primeiro passo, mas em todas as ocasiões, o primeiro passo é primeiro tentar vários caminhos e ver, né, se tem alguma diferença no limite. O que aconteceu na questão que eu resolvi para vocês é que eu tentei vários caminhos, assim, pelo menos não tentei na frente de vocês, tentei antes, né? Eu tentei vários caminhos e sempre dava o mesmo valor, 0, 0, 0, 0. E aí o próximo passo é encontrar o delta. Aquilo que eu fiz foi simplesmente encontrar um delta, tá ok, para cada epsilon, a distância entre a função e o limite fica menor que epsilon, sempre que o delta for menor do que raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então, mas o primeiro passo sempre é tentar encontrar o limite através de dois caminhos, ou mais caminhos, né? E 2, 3, enfim. Enfim, como é a questão do PEG, às vezes você precisa fazer mais rápido, talvez não dê tempo de achar epsilon e delta, então é usar a criatividade aí, né, para resolver a questão. Mas é tudo que a gente aprende a primeira vez realmente é desafiador, né, de matemática, né, em matemática da universidade, né, não existe assunto fácil, né, principalmente mestrado, doutorado, essas coisas, tudo é difícil mesmo, né. Ok? Agora o próximo assunto é derivadas parciais. Então, qual é a ideia agora? A gente já derivou as funções de uma só variável e é um assunto não tão difícil, né? Não vou dizer que é fácil, que existem derivadas difíceis também para encontrar, mas com funções simples não é tão difícil derivar. Mas agora eu estou com uma função que tem duas variáveis, né? X e y.
como seria essa, né, derivada agora, como vai ficar essa derivada. Então aqui é uma imagem já para a gente ter uma intuição do que a gente está querendo encontrar, né? Mas vamos pensar primeiro em termos de uma tabela agora, né? Vamos montar uma tabela para a gente tentar derivar olhando os dados dessa tabela. Qual a informação dessa tabela? Um índice, chamei de Humidex, né? Que é basicamente a temperatura aparente do ar, que depende de duas variáveis, a temperatura real, T, e da umidade relativa, H. Então, essa função I é uma função de T e H, certo? Então, aqui eu tenho a tabela com esses dados. O I são esses quadrados aqui brancos, retângulos, né? Brancos e retângulos azuis são os índices. E as variáveis aqui da função, o T e o H, são esses quadrados verde claro, certo? Aqui tem uma vertical onde a umidade é 60. Então até tá toda essa coluna aqui, que a umidade relativa é 60. Então toda a coluna está pintada aí de azul, certo? Então vamos nos concentrar nessa coluna e tentar encontrar a derivada dessa função quando a temperatura é 30, certo? Então, nesse ponto aqui, o índice é 38, esse retângulo do meio aqui, que é um retângulo azul escuro. Tentar achar a derivada nesse ponto aí. Então, tá claro que a gente quer encontrar? Estou tentando, né, trabalhando com a função f de t 60, né, e eu posso até transformar isso numa g de t, né, para ficar mais simples a análise. Aqui. Então, g de t ele vai dizer agora o índice, né, o Humidex, à medida que a temperatura está variando e a umidade está fixa em 60%, certo? Então, o que eu quero achar é essa derivada de g quando a temperatura é 30, certo? Então, pela definição lá de derivada, quem vai ser g' de t, de 30, que é o que eu quero achar? Pela definição lá que a gente viu, lá da parte, né, de derivada, vai ser o limite quando h tende a zero, da g de 30 mais h menos g de 30, dividido por h. Certo? Isso é definição de derivada, né, que a gente viu. Certo? Isso. E se eu voltar para minha f, né, tanto faz também, trabalhando com a f, vai ficar o limite quando h tende a zero da f de 30 mais h, vírgula 60, que agora o h maiúsculo está, né, fixo em 60, menos f de 30, 60, dividido por h. Como é que eu calculo essas derivadas? Eu encontro essa derivada, o valor, né? A derivada é um número, né? É um número. Então, para isso, como eu não tenho aqui a equação, né? Não tenho a equação, eu tenho só uma tabela. Uma ideia é aproximar, pegar um valor de h, certo? Posso pegar dois valores de h, melhor ainda, né? Pegar h igual a 2 e h igual a menos 2, por exemplo. Então, deixa eu só voltar aqui na tabela. Eu vou copiar aqui os valores da tabela para o quadro. Ver se fica mais claro aqui.
Então, isso é a informação que eu tenho sobre a função, né? Eu quero calcular f' de vou chamar a derivada de t, né? O h está fixo em 60. Isso quando t é igual a 30, certo? Eu quero essa derivada aqui. Ou, né, a mesma coisa aqui. Eu posso chamar isso de g' de 30. Em que essa g ela é igual a f, só que o h está fixado em 60. Então a g é a função só de uma variável, né, de t. Então quem vai ser essa derivada? Viu lá, é limite quando h tende a zero da g de 30 mais h menos g de 30, tudo isso dividido por h, certo? Então a minha abordagem, já que eu não tenho a função, o que eu vou fazer? Isso aqui é um delta y, né? G de 30 mais h menos g de 30. Qual a escolha de h que pode me ajudar aqui? Eu posso pensar aqui, ó, no h, pensar no h como sendo 2. Ó, do 30 até o 32. Então essa função vai ser, essa derivada, né, vai ser g de 32, né, que é 30 mais 2, 30 mais 2, menos g de 30 dividido por 2. Quem vai ser esse valor? G de 32 é 42, está aqui. Menos G de 30 é 38. Então, tudo isso dividido por 2, isso vai dar quanto? 2, né? Então, aqui 42 menos 38 dá 4, dividido por 2 dá 2, certo? Achei uma derivada. Porém, eu posso... Vou escolher um outro h, né? Esse h aqui. Escolhi igual a 2, né? Posso escolher igual a menos 2, por exemplo. Então, isso vai ser o g de 30 menos 2, que é o g de 28, menos o g de 30. Tudo isso dividido por menos 2. Isso vai ser igual a o g... Deixa eu apagar aqui em cima. Então agora o meu g é menos 2. Então eu estou analisando esse h aqui, né? Menos 2. G de 30 menos 2 é o g de 28. Que é esse número aqui, 35. Então está 35. Menos g de 30 é 38. Então dá 38. Dividido por menos 2. Isso vai ser igual a menos 3 dividido por menos 2. Isso vai ser igual a 1,5, certo? Então eu posso deduzir, né, pensar aqui, né, se fosse dar uma resposta, qual é a derivada, né, dessa função, tal. Eu posso deduzir, pensar assim, deve ser um valor entre esses dois, né? Eu não sei quem é a cara da função, não consigo encontrar esses limites, enfim. Mas uma boa aproximação é pegar a média, né? Então a média, né, dado esses dois valores aqui que eu encontrei, então uma boa aproximação seria a média 1,75, certo? O que significa esse número 1,75?
Essa eu acho a grande pergunta aqui. Deixa eu voltar para a tabela agora, né? A gente... Professor, Oi. antes do senhor voltar, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando o senhor falou que F' de T de 60, esse 60 é porque nós vamos trabalhar como se fosse Y a coluna do 60, H. Isso. Uma das variáveis está fixa em 60, né? A função ela é função de T e H. Só que eu fixei o H para facilitar as contas. Fixei o H. Aí o senhor escolheu o H como 60. Isso, fixei. Fixou, aleatoriamente. Isso. Experimentalmente. Tá. Isso, para poder calcular a derivada, certo? Da função. Fica mais fácil calcular a derivada, né? A função aqui tem duas variáveis. O que significa que a derivada, né, essa G' de 30, eu achei aqui aproximadamente 1,75. Alguém consegue entender? Esse número, 1,75, tem a... Professor? Oi. Eu só não entendi por que o senhor fixou o H em 2. Tá, porque eu preciso calcular o delta, os deltas aqui, né? O delta y, né? A variação na função dividido pelo o h, que é a variação na variável. A variável aqui eu tenho é t, né? E são valores mais próximos, 2, né? Aqui, ó, 2, tá variando de 2 aqui, né? De 2 em 2, o t. Então eu fixei em 2 por isso. Poderia ter ficado em 4 também. Vocês podem tentar fazer essa conta aqui, né? Fazer um salto maior. Mas a ideia é que o h seja pequeno, né? Para a gente calcular mais precisamente eu podia ter pego aqui um h maior, né, de 4. E aí não seria... aqui no caso menos 4, né? Mas deixa eu pegar aqui de 4. Vou pegar um h maior de 4. Aí não seria mais o delta y, não seria mais, como eu peguei aqui, 42 menos 38, seria 47 menos 38. Seria essa diferença dividido por 4, que o h seria 4, né? Ia dar outro valor, enfim. Mas a ideia é que o h seja pequeno, por isso que eu escolhi 2, tá? E eu tenho dados para isso, então por isso eu escolhi 2, e é para onde eu tenho as informações aqui, né? Tá, mas vamos para a interpretação, eu acho que é o mais importante aqui. Não é nem as contas, porque assim, é só um exemplo numérico, assim, não tem nenhuma função, né? Só números aí. Mas eu acho que a grande lição disso tudo aqui é entender a interpretação desse número aqui, desse 1,75, da derivada. O que significa essa derivada? Essa derivada quer dizer o seguinte. Então, se eu fixar a umidade, né, em 60 e a temperatura em 30, certo? Se eu fixei aqui esses dois valores, para cada grau que a temperatura sobe, por exemplo, a temperatura subiu 1 grau, enquanto vai variar o índice lá, o I? Vai variar em 1,75, ok? Então essa derivada é uma taxa de variação. Então, para uma mudança na variável t, aqui, se ela aumentar de 30 para 31, o índice vai aumentar em 1,75, certo? Todo mundo entendeu? Então, isso que eu fiz está aqui também nos slides, né? Tá, cadê aqui? Essa mesma análise e tal. E tem também a interpretação aqui, que eu acabei de falar para vocês. O que significa esse 1,75? Tá aqui. Então, naquele ponto lá que eu fixei, o índice vai subir 1,75 para cada grau que a temperatura real subir. Okay? Isso é o significado dessa derivada.
Lembrando que eu tenho que fixar o h em 60%, ok? Para poder calcular essa derivada. Eu posso também calcular a derivada em relação ao h agora, né? Derivar em relação ao h. Então agora eu posso fixar a temperatura em 30 graus e fazer a mesma análise, né? Bem semelhante à análise. Agora eu estou variando a umidade, certo? Então é do mesmo jeito aqui no slide, né? Não vou falar com detalhes, mas aqui também vou encontrar alguns valores para a derivada e tal. A derivada vai ser o g' de 60 agora, né? Vezes 0,3. Que quer dizer o seguinte: quando a temperatura está fixa em 30 graus e a umidade relativa é 60%, então o índice vai aumentar 0,3 para cada ponto percentual que a umidade relativa aumentar, certo? Então isso tudo foi só para vocês terem uma intuição do que significa essa derivada parcial, certo? Em geral, agora generalizar agora para todas as funções, uma função f de duas variáveis x e y, né? Se essa função tem duas variáveis, e se eu deixar apenas uma variável mudar, o x, por exemplo, e manter a y fixa, por exemplo, y igual a b, sendo b uma constante, então eu posso considerar isso como sendo uma função de uma só variável, x, né? Vai ser a g de x, que é igual a f de x, vírgula b. Se a g tem derivada em a, eu chamo essa derivada de derivada parcial de f em relação a x em ab. E essa notação agora é diferente. F subscrito x de ab. Então, assim, essa minha f subscrito x de ab vai ser igual a g' de a. Certo? Então, a notação. E ela tem a definição muito parecida com a definição de derivada que a gente viu. A única diferença é que eu tenho que colocar vírgula b agora, né? Fixar no b. Mas, enfim. Então, essa é a definição de derivada parcial. Aqui eu estou derivando em relação a x, certo? Então, por isso que vai ser a mais h menos, ou no caso, é f de a mais h menos f de a, dividido por h. Okay? Esse limite quando h tende a zero. Professor? Oi. Com base nessa definição aí, a gente, quando vier algum exercício ou alguma coisa, a gente vai receber o valor a ser fixado de B, ou isso vai ter que ser também uma definição nossa? Como é que funciona essa? O quanto eu defino o fixo B? Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, acho que vai ficar mais claro que tipo de exercício a gente vai fazer, enfim, né? Deixa eu só terminar rapidinho aqui a explicação, já respondo a tua pergunta. Tá ok. Tá ok? Então, a mesma coisa quando eu derivar em relação a y, certo? O que vai mudar agora é que o x está constante em a, certo? E aí quem está variando vai ser o y, mas é bem parecido aqui a derivada da função em relação a y, certo? Mesmo conceito. Né? Resumindo, definição de derivadas parciais. Quando eu tenho uma função com duas variáveis, x e y. Então, a derivada parcial vai ser em relação a x, essa primeira equação aqui, vai ser o limite, quando h tende a zero, da função, né? Só que o y vai estar fixado, certo? E a derivada da função em relação a y vai ser esse limite aqui, que é a derivada em relação a y, e o x vai estar fixado. Eu posso usar outras notações, existem outras formas de escrever essa derivada parcial. Aqui tem alguns exemplos, né? Posso chamar de f subscrito x de xy, ou posso omitir esse xy, colocar só f de x, f, né, subscrito x, ou df de x,
ou a mais completa, né? df de xy dx, ou dz dx, enfim, f de 1 é d1 de f, dx de f, enfim, tem várias formas de escrever isso. Só para vocês saberem aqui, né? Então, aqui que é o importante, respondendo a pergunta do Ismar, né? Porque na hora de resolver as questões, sempre para derivar, né, a função em relação a x, eu vou tratar o y como sendo uma constante e vou derivar a função só em relação a x. E para derivar em relação a y, a mesma coisa, tratar x como constante e derivar a função com relação a y. E agora o exemplo, né? Esse aqui é o que a gente sempre vai ter, né? Vou fazer no quadro esse. Então aqui derivar, né? Encontrar derivadas parciais. Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou derivar em relação a x. Então tudo que é y eu vou tratar como sendo constante. Então derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado y ao cubo. Esse y ao cubo é como uma constante, certo? Então ele fica multiplicando aqui, né? X ao quadrado vai ser 2, então boto 2 aqui, né? 2x, certo? Menos 2y ao quadrado, isso tudo é constante, some, né? Estou derivando em relação a x. Só que na questão pede para encontrar o f no ponto 2,1, né? f de x ponto 2,1, agora só é substituir. Onde tiver x, substituo por 2. 2 ao quadrado é 4, então 3 vezes 4, 12. Mais 1 é o y, né? O y é 1. 1 ao cubo é 1, então fica 2 vezes 1 vezes 2, que dá 4. Logo isso é igual a 16. Certo. Então achei a primeira resposta aqui. Agora vou derivar em relação a y. Então, resumindo, isso é isso que você tem que saber, né? Saber derivar, né, em relação a x e em relação a y. Derivada em relação a y agora. X ao cubo é constante, então é 0. Derivada constante é 0. X ao quadrado, que multiplica y ao cubo, isso vai ficar 3. X ao quadrado é constante, continua aqui. Y ao quadrado. Menos 2y ao quadrado, isso vai ser menos 4y, certo? E ele pede para calcular esse no ponto 2,1 também, né? Mesmo ponto aqui, 2,1. Estou substituindo agora. 3 vezes 2 ao quadrado é 4, né? Então dá 12. Vezes 1 ao quadrado, continua 12. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Isso dá igual a 8. Okay. Então isso vocês têm que saber na prática, né? Então, aquela definição lá de limite é bom saber, mas também não é essencial. Aqui eu vou precisar saber as regras de derivação, certo? Então vamos lá. Agora é importante também saber a intuição. Então a gente vai ver também a interpretação disso, dessas derivadas, né, em termos de geometria mesmo, pensar assim na interpretação geométrica. Então, aqui é a resolução, do jeito que eu fiz. Vamos interpretar agora geometricamente, né? Interpretação geométrica, como eu falei.
essa equação aqui gera essa superfície S. Então, sei lá, num ponto AB, né, eu encontro, se a f de AB é igual a C, eu tenho um ponto aqui nessa superfície. O ponto dado por ABC, né, vai estar nessa superfície. Se eu fixar o Y igual a B, imagine um plano agora, né? Como se fosse um plano. Se o Y está fixado. Então eu formo uma curva, assim, a interseção entre o plano e a superfície é uma curva que eu chamei aqui de C1. Não sei se dá pra ver muito bem. Deixa eu ir pro quadro, né? Eu vou preciso enfatizar isso aqui para ficar mais claro para vocês. Vou compartilhar aqui a tela. Então, se eu fixar o Y, então é como se eu tivesse o Y agora, né, vai estar fixo. Então eu tenho um plano aqui e a interseção entre a superfície e esse plano vai ser uma curva. Então eu tenho essa curva aqui, curva C1, certo? Curva C1. Então o que vai ser a derivada, né? Vai ser a inclinação dessa curva, ok? Inclinação dessa curva. Então, voltando aqui pro slide, né? Então, para ser bem simples aqui. Então, o G' de A vai ser a inclinação no ponto A, certo? Dessa curva C1. Mesma coisa, né? Mesma ideia se eu fixar agora o X no A. Então, eu vou formar uma curva aqui também e a derivada dessa função no ponto B vai ser exatamente a inclinação dessa curva no ponto B aqui, o G' de B. Certo? Então, eu tenho duas curvas aí, C1 e C2. Só um detalhe aqui, né? Quando eu fixar o X, eu tenho uma curva C2, certo? E essa tangente aqui, que é o que eu quero encontrar, né? A inclinação da reta tangente, eu chamo essa tangente de T2. Essa reta rosa aqui, assim como eu chamei essa tangente rosa aqui de T1, certo? Então eu tenho tangentes e tenho curvas aqui. Tangente T1, curva 1, tangente T2, curva 2. Então, juntando tudo tá aqui, né? Todas as tangentes e as curvas e a superfície, certo? Então, a gente vai, mais para frente, vai analisar mais isso aqui com mais calma, né? Mas essa é a ideia das derivadas parciais, são as inclinações dessa reta tangente, ok? Aqui. Então, a interpretação geométrica mesmo. Então aqui tem mais detalhes, mas é basicamente isso que eu quero que vocês aprendam. Só que tem um exemplo também, né? Exemplo 2. Ele dá uma função e pede pra gente encontrar as derivadas e interpretar isso. Achar a interpretação. É bem simples, né? Derivar essa função. A derivada em relação a x vai ser menos 2x. Se eu derivar em relação a y, vai ser menos 4y. Aí só substituir agora o ponto 1, né? Aqui, né? É isso que eu falei. Derivando, encontro isso. Substituindo o 1, quem vai ser a derivada em relação a x vai ser menos 2 e em relação a y vai ser menos 4. Qual a interpretação, né, desses números aí? Vai ser a inclinação da curva, né? Quando eu fixo uma das variáveis. A curva que eu formo a partir daquela superfície. Quando eu fixo uma das variáveis, ok? Em outras palavras, né, a inclinação da reta
rosa, certo? Vai ser menos 2. A reta tangente à superfície. No caso, não só a superfície, mas a curva C1 especificamente, né? A curva C1 que foi obtida quando eu fixei uma das variáveis. E o menos 4 vai ser a inclinação da reta tangente T2 quando eu fixar, né, o x, né? Fixei uma das variáveis e eu gerei fixando eu gero a curva C2 e a tangente vai ser a inclinação, certo? Isso que a gente analisou pode ser estendido para 3 variáveis, n variáveis, né? Então, a derivada, você pode derivar funções de 3 variáveis também. É o mesmo conceito. Você tem que fixar, agora que você tem que fixar 2 variáveis, né? Sempre tem que fixar bastante variáveis, só deixar uma livre, variando. E no caso de n variáveis, né, fica bem grande a equação, lá, né, da definição lá de derivada, mas a ideia é a mesma, não muda em nada, a notação também, mesma coisa, ok? E para finalizar tem esse exemplo aqui em 3 variáveis, pede para encontrar, né, as derivadas parciais dessa função de 3 variáveis. Então, acho que vale a pena fazer, né? Vamos fazer aqui rapidinho, tem tempo. Então, vamos lá. Quem vai ser a derivada dessa função quando eu derivar em relação a x? Então, eu vou manter z e y constantes. E vou precisar da regra da cadeia, né? Aqui, porque eu tenho e elevado, se fosse e elevado a x, a derivada é fácil, né? É e elevado a x. Mas agora é e elevado a x vezes y. Então isso vai ser a derivada de fora, que é y, desculpa, vai ser e elevado a x vezes y vezes a derivada dessa função aqui, xy, então vai ser derivada de xy é y, sempre derivando em relação a x, certo? Opa, deixa eu voltar aqui. Então dá isso aqui, que multiplica ln de z, certo? Vou apagar aqui. Agora vou derivar em relação a y. Certo? Então aqui já derivei, né? Então ln de z é um constante, então está multiplicando, continua lá. Derivar agora em relação a y é a mesma ideia aqui, né? É bem parecido, vai ser a derivada de fora vezes a derivada de dentro, que é x vezes o ln de z, certo? E por fim, então aqui já derivei também. Agora eu vou derivar em relação a z. Professor, Oi. o x caiu ali tanto na f de x e no f de x. O y caiu porque ele é como se fosse uma constante? Isso, exatamente. Exatamente. E pela regra da cadeia, né? Eu estou usando aqui a regra da cadeia, e aí, por isso que ele é constante. Então, tá. Obrigada. Agora, derivar em relação a z, que tudo isso aqui é constante, e elevado a xy. Então, está multiplicando, continua, né? E elevado a xy. Derivada de ln de z é 1 sobre z, né? Então, vai ficar 1 sobre z. Okay? Então, um exemplo que assusta, mas quando a gente, né, faz na prática é tranquilo. Okay? Vamos voltar aqui agora pro slide.
Então, derivando contra isso aqui. Também posso derivar várias vezes a função. Não posso derivar, eu não preciso derivar só uma vez, né? Posso derivar mais de uma vez. Eu derivo em relação a x e posso derivar em relação a x novamente. Posso derivar duas vezes em relação a x. E a anotação está aqui embaixo, né? Nesse primeiro caso. Eu derivei duas vezes em relação a x. Posso chamar isso de várias formas. Né? Cada uma dessas formas aqui está correta, é a mesma. Né? Só muda a anotação, mas significa a mesma coisa. Posso derivar primeiro em relação a x e depois em relação a y. E aí tem outra anotação, certo? Aqui tem que tomar cuidado na sequência, né, das operações, enfim. Mas é isso. Então são chamadas derivadas parciais de segunda ordem, quando eu estou derivando, né, mais de uma vez, certo? Posso derivar primeiro em relação a y, depois em relação a x, enfim, né? Tem essa notação. E primeiro em relação a y, depois novamente em relação a y, é o último caso aqui, certo? Então aqui tem a explicação. Ok? Então, depois vocês veem, calma. Mais um exemplo agora. Encontre essas derivadas parciais, certo? Vamos fazer também para a gente treinar, né? Fazer aqui com vocês. Vamos lá. Então, primeiro vamos derivar em relação a x. Certo? Então, vai ficar 3x ao quadrado mais 2xy ao cubo. E aqui zero, né? Porque y vai ser constante. Vou derivar também em relação a y, vou colocar aqui, x ao cubo vai ser constante, é zero a derivada, e aqui vai ficar 3 que multiplica x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4y, né? Então, derivando aqui, menos 2y ao cubo dá menos 4y. Então, agora eu vou derivar novamente em relação a x, né? Então, vou achar f de x aqui. Quem vai ser? Vai ser 6x mais 2y ao cubo. Posso derivar essa f de x em relação a y. Certo? Quem vai ser esse valor? Eu vou pegar agora a f de x, isso aqui, né? E derivar em relação a y. Quem vai ser? Vai ser 6. Aqui vai ficar constante agora, né? Estou derivando em relação a y. 6x que multiplica y ao quadrado. Certo? Então, achei já duas derivadas parciais. De segunda ordem, né? Tem mais, né? Então, posso derivar duas vezes em relação a y. Isso vai ser 6x ao quadrado vezes y. Então esse cara aqui agora estou derivando ele, né, em relação a y. Então vai ficar 6x ao quadrado vezes y menos 4. Ok? Achei mais uma derivada parcial de segunda ordem. E para finalizar,
vou pegar essa derivada que eu já derivei em relação a y e derivar em relação a x. E aqui vai ter uma surpresa, certo? Quando eu derivar em relação a x, isso vai ficar 6x y ao quadrado. Então reparem que foi igual. Quando eu derivo primeiro em relação a x, depois derivo em relação a y, e quando eu derivo primeiro em relação a y, depois em relação a x, o valor deu o mesmo, 6x y ao cubo. Será que isso é coincidência? Ou será que sempre vai ser dessa forma? O que vocês acham? Sempre vai ser assim ou foi só nesse caso? O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? Tá parecendo que sempre vai ser assim, porque primeiro você derivou, olhando aqui à direita, primeiro a y, e quando você deriva em relação a y em relação a x, ou x em relação a y, é alguma regra de multiplicação? Certo. Não, na verdade, eu vou explicar aqui a coincidência, né? Qual foi a coincidência que, de fato, isso serve para todas, acontece com todas as funções, certo? Vai acontecer isso, porque isso é um teorema, na verdade. Para provar isso aí dá mais trabalho, né? Não vou fazer, não dá tempo de eu fazer isso na aula. Mas um matemático francês, Alexis Clairaut, ele provou isso. Então, para qualquer função, essas derivadas vão ser iguais, certo? Então, esse é o teorema, né? Suponha que f seja definida em uma bola aberta D que contém o ponto AB. Se as funções f de xy e f de yx forem ambas contínuas em D, então o requisito é que as funções sejam contínuas, certo? As derivadas parciais sejam contínuas. Então, a f de xy no ponto AB vai ser igual a f de yx no ponto AB. Essas derivadas parciais vão ser iguais, certo? Então, isso vale também se eu tiver derivando 3 vezes a função. Eu posso provar esses resultados aqui também. Raramente isso vai ser útil para a gente, né? Esse resultado, mas ele é verdade. Esse teorema vale também para a ordem 3. Ou ordens maiores. Em economia, a gente só, geralmente, deriva 2 vezes a função. Só ordem 2 é o suficiente para a gente. Professor, Oi. Só para tirar a dúvida, se deriva em 2 vezes, né, em ordem 2, são iguais na segunda ordem. Se deriva em 3, são iguais na segunda e na terceira ou só na terceira? Na segunda vai ser por causa da regra lá. Da primeira. Da primeira. Então, a única que é diferente é a primeira ordem. Daí para frente, a segunda ordem, Isso. terceira ordem, quinta ordem, vai ser tudo igual. As mistas, né? As mistas. Se você derivar 2 vezes em relação a x, vai ser diferente de 2 vezes em relação a y. Agora, se você derivar em relação a x, depois em a y, aí isso vai ser igual a se você derivar a y e depois a x. Então, depende da combinação lá embaixo do f, né? Isso. Tá. Tá. Essa é a ideia. Então, essa é a parte que eu queria falar de derivada parcial. É um assunto simples, né? Só usar as regras de derivação, certo? E lembrar dessa regra. Essa regra facilita as contas, né? Esse teorema. Porque aí, nesse exercício aqui, por exemplo, bastava eu derivar 2 vezes em relação a x, derivar 2 vezes em relação a y e derivar em relação a x e depois a y, por exemplo. E a outra só era, dizer que era igual. Enfim, facilita um pouco as contas esse teorema. Então, basicamente isso sobre derivada parcial. Agora a gente vai ver um assunto também importante, que é planos tangentes, certo? Acho que não vai dar tempo de ver tudo, mas para já começar um pouco esse assunto. Então, a gente acabou de ver
as derivadas parciais, né, significam essas inclinações dessas retas tangentes às curvas aqui, né? A gente viu isso lá. Só que aqui eu mudei um pouco, eu estava falando AB, né? Agora eu estou falando em ponto x0, y0, certo? Mas aqui a ideia é a mesma. Lembrar desse ponto P. Agora, eu não chamei atenção no ponto P, agora eu vou chamar a atenção desse ponto P. Então, estou calculando as derivadas parciais no ponto P, certo? C1 e C2 são essas curvas que eu obtive quando eu fixei, né, uma das variáveis, certo? Então, o ponto P, ele está nas duas curvas, C1 e C2. Ele está aqui nessa interseção das duas curvas, certo? E seja T1 e T2, essas retas tangentes, as curvas C1 e C2 no ponto P, certo? O que seria o plano tangente a essa superfície no ponto P? Vai ser o plano que contém essas duas retas T1 e T2, certo? Então, se você pegar essas retas rosas aí, você pode traçar um plano aí, né, que passa por essas duas retas rosas. Esse plano aqui é amarelo, né, na figura, ele vai ser tangente à superfície. Então, essa reta tangente, ela é muito útil em economia, porque às vezes a função que a gente vai trabalhar em economia é muito complicada. Não só em economia, enfim, na matemática, em geral, esse plano aí, encontrar esse plano é uma coisa muito importante, facilita muito a nossa vida. Porque se você tem esse plano, você consegue achar o valor da função próximo do ponto P, sem precisar calcular a função. E trabalhar com planos é mais fácil do que trabalhar com funções complicadas, certo? Então é para isso que a gente... basicamente a introdução, né, do assunto é isso, é tentar aproximar, né, dessa superfície através de um plano. Então a gente vai calcular esse plano tangente e vai fazer algumas contas com base nisso para facilitar a nossa vida. Ok? Então, lembrando, se eu tenho um ponto P na superfície, eu posso encontrar esse plano se eu tiver algumas informações, né? Eu preciso de algumas informações aqui. Primeiro, para saber como encontrar esse plano, eu preciso entender um pouco da equação do plano. Então, essa é a equação aqui, ó, do plano, tá? Essa última linha aqui do slide, certo? Talvez vocês não estejam lembrados do, né, como encontrar essa equação. Eu vou explicar um pouco, né, sobre a equação do plano. Como é que a gente encontra a equação, né, define um plano, né? Geralmente, para saber definir uma reta, eu preciso de 2 pontos, né? Com 2 pontos eu consigo encontrar a equação da reta. Acho que para vocês isso deve ser fácil, né? Entender isso. E o que eu preciso para achar um plano? Eu preciso de quê? Para uma reta eu preciso de 2 pontos. Para um plano eu preciso do quê? Eu preciso de um vetor, certo? Que tem um ângulo 90 graus com esse plano, certo? Eu chamo de vetor normal. Ele é ortogonal, né? Ele tem um ângulo de 90 graus com esse plano. Se eu tenho esse vetor e um ponto do plano, um ponto P0, um ponto qualquer do plano, e um vetor, eu consigo identificar, né, saber a equação do plano, enfim, eu consigo resolver tudo, né? Eu consigo identificar o plano, certo? Repetindo, né? Para saber uma reta eu preciso de 2 pontos. Consigo identificar, né, uma reta, encontrar a equação dela, tal, enfim, fazer tudo. Se eu tiver 2 pontos dessa reta. Para um plano eu preciso de um vetor que seja normal a esse plano, seja perpendicular, né, a esse plano. E também preciso de um dos pontos desse plano. Basta isso, certo? Aqui, para ficar mais claro isso que eu estou falando, né? Então aqui eu tenho um plano e eu tenho um vetor n, eu chamei n porque ele é normal ao plano. Então aqui o ângulo é 90 graus, tá vendo aqui, ó, tem no gráfico tem um símbolo aqui, né, de 90 graus, certo?
E eu tenho um ponto P. Então com essas duas informações eu consigo achar esse plano, consigo trabalhar com ele, consigo identificar ele, certo? E como é que eu faço para achar a equação desse plano? Então eu vou trabalhar com vetores novamente aqui. A gente viu lá na parte de álgebra um pouquinho as operações com vetores, né? Soma, subtração. Eu tenho esse ponto P, né? Com esse ponto P eu consigo definir um vetor R, que vai da origem até o ponto P. E também eu consigo definir um vetor R0, que vai da origem até esse ponto P0 aqui, que é exatamente o ponto onde o vetor normal encosta no plano, certo? Então tem dois vetores aqui, o R e o R0, certo? Então eu posso criar um novo vetor, o vetor R menos R0, esse vetor azul no gráfico, e representar ele como sendo o vetor P0P, porque esse vetor ele parte do P0 e vai até o P, ponto P aqui, certo? Então, com esses dois vetores N e R menos R0, eu sei que eles são perpendiculares. Então, se eu fizer o produto escalar deles, vai dar quanto? Agora é lembrar da álgebra que a gente aprendeu lá no início da disciplina. Dois vetores são perpendiculares. Quando eu fizer o produto, vai ser quanto? Qual valor? Ninguém lembra, né? Realmente é normal, né? Normal. Então, por isso que eu estou aqui revisando. Isso vai dar 0, né? Aqui. Então, se os dois vetores, o vetor rosa e o vetor azul, são ortogonais, né? Tem um ângulo de 90 graus. Quando eu fizer o produto deles, vai ser 0, certo? E eu posso reescrever, equação 5, né? Fala isso. Eu posso reescrever a equação 5, né? A mesma coisa, né? Só que diferente um pouquinho aqui. Então essa é a equação vetorial do plano. Tanto a equação 5 quanto a equação 6, certo? Vou trabalhar agora com, né, pegar letras agora, colocar para definir essa reta, né? Esse vetor N, vou chamar ele de ABC. Então é definido pelo ponto ABC. O R, XYZ e o R0, X0, Y0, Z0, certo? Então essa equação, essas equações aí vão mudar para essa aqui de baixo aqui, né? Não vai ser mais N vezes R menos R0, vai ser ABC que multiplica X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, certo? E eu posso provar que isso é igual a que multiplica X menos X0, mais B que multiplica Y menos Y0, mais C que multiplica Z menos Z0, certo? Então, essa é a equação escalar do plano. Então, cheguei na minha equação do plano, certo? Então, todo plano pode ser definido através disso. E o mais interessante agora, quem vai ser esse A, B e C, né? Vamos, principalmente A e B. Quem vai ser A e B? A gente vai descobrir agora que vai ser uma coisa que a gente já conhece, certo? Isso que vai ser o legal dessa equação. Ok? Não, mas antes vamos ver tem um exemplo aqui pra gente treinar isso, né? Se eu tenho um ponto, né? Esse ponto 2, 4 e menos 1 e o vetor normal 2, 3, 4. E aí nesse exemplo ele pede para encontrar a equação, né, do plano aí, né? Tentar até desenhar o plano, enfim. Então, pela equação 7, que é a equação 7 aqui, basta o ABC vai ser o vetor, certo? Que é 2, 3 e 4. O X0, Y0, Z0
vai ser esse ponto aqui, né? 2, 4 e menos 1. Então só é substituir na equação 7. Né? Só cuidado para não substituir errado, né? O ABC, lembrando, o ABC vai ser o vetor normal, então vai ser 2, 3, 4. E o x0, y0 e z0 vai ser o ponto. E substituindo, então, eu encontro a equação do plano, que é 2x mais 3y mais 4z igual a 12. A questão pede para encontrar as interseções. Eu já encontrei a equação do plano, certo? Agora eu preciso encontrar as interseções com os eixos e fazer um desenho. A interseção com os eixos, o que vai ser, né? O que vai ser? Primeira coisa, né? Um plano, quando ele passa pelos eixos, vai definir pontos ali, né? Naqueles eixos. Para encontrar a interseção com o eixo x, basta substituir na equação do plano o y e o z igual a 0, certo? E aí eu encontro x igual a 6. Né? Só substituindo aqui, ó. 2x mais 3y mais 4z igual a 12. Se o y e o z for 0, vai ficar 2x igual a 12, então x igual a 6. Aí eu faço a mesma coisa com o y e o z, ou seja, substituo tudo menos o y, substituo tudo por 0. E aqui eu substituo tudo menos o z por 0 e vou achar as interseções com cada um dos eixos. Vou achar 3 pontos, né? E aqui são esses 3 pontos. Então agora eu posso fazer o desenho do plano. Ok? Que vai ser esse plano aqui. Encontrei. Então, resumindo, né? A equação do plano, espero que isso fique claro para vocês. A equação do plano vai ser A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0, isso tudo igual a 0. Certo? Qual é o meu objetivo agora? Tentar descobrir, né, quem é A e B, né? Tentar encontrar uma intuição do que seria esse A e B nesse plano. Então, primeiro passo, eu vou dividir tudo por C, certo? Dividindo tudo por C, vai ficar menos A sobre C, né? Uma parte ali, menos B sobre C. Então, eu transformo isso em letra minúscula para ficar mais simples. Então, a minha equação agora mudou. O C sumiu porque eu dividi tudo por C. O A sobre C e o B sobre C também eu substituí por letras minúsculas para ficar mais simples, né? Então, essa equação 1 representa o plano tangente naquele ponto P lá, né, que eu falei no início. E vou impor aqui por um momento, né, que o y é igual a y0 para sumir esse B, né? Quero sumir esse B aqui, então você vai transformar y igual a y0 por um momento, pelo menos. Então a equação 1 vai ficar mais simples ainda, vai ficar z menos z0 igual a que multiplica x menos x0, certo? Então isso é uma equação, tá? E se a gente parar para lembrar um pouquinho, né, parece realmente uma equação de uma reta com inclinação A, equação de uma linha com inclinação A, certo? E a gente já viu que a inclinação, né, da reta tangente vai ser a derivada parcial em relação a x, né? Então o A vai ser, esse A minúsculo vai ser a derivada parcial em relação a x. Da mesma forma, se eu fixar, né, o x igual a x0, né, a equação 1, fixar x igual a x0, vai sumir esse A que multiplica x menos x0. Então eu vou encontrar outra equação e esse B vai ser a derivada parcial da função em relação a y. Então a equação do plano tangente à superfície z igual a f de xy nesse ponto x0, y0, z0 vai ser dado por essa, né, equação aqui. Ao invés de a e b, né, vai ser a derivada parcial, certo? Então isso vai me ajudar a fazer essas aproximações, a encontrar os planos tangentes
Então, para finalizar a aula, vamos resolver um exemplo, certo? Terminar com esse exemplo aqui, vou lá para o quadro. Vamos lá. Então, determinar esse plano tangente no ponto 1, 2 e 3. Então, vamos calcular as derivadas, né? Derivadas em relação a x. Vou calcular primeiro em geral, né? Isso vai ser 4x, certo? E a derivada em relação a y, em qualquer ponto xy qualquer, isso vai ser 2y, certo? Então agora eu vou... Mas eu estou interessado nesse ponto agora, né? O x é 1 e o y é 1. Então, vou calcular agora nesse ponto 1 e 1. Isso vai ser 4, certo? Deixa eu melhorar aqui. E também a derivada em relação a y no ponto 1 e 1 vai ser 2. Certo? Vou melhorar aqui. Então eu tenho um ponto já. Eu tenho as inclinações, né? Então eu vou usar uma equação aqui. Deixa eu voltar aqui. Qual a equação que eu vou usar? Posso usar essa equação aqui, equação 2, né? Só substituir agora. O z0, x0 e y0 é aquele ponto. E as derivadas eu já calculei. Então, substituindo, posso até copiar para lá, né? Fica mais claro o que eu estou fazendo. Então, usando a equação 2. Vamos copiar aqui. Ah, copiou errado. Só um minuto já. Não sei se agora foi. Vamos tentar aqui. Ainda não. Tentar a última vez aqui, né? Parece que agora vai. Então, usando essa equação, vou pegar o lápis. Então, qual vai ser a equação? Z menos o Z0 é 3, né? O Z aqui, 3. O Z menos 3 vai ser igual F, a derivada, né, em relação a x no ponto x0 e y0 é 4. Que multiplica x menos x0 é 1 mais 2, né, a derivada em relação a y nesse ponto x0 e y0 que multiplica y menos 1. Okay, então aqui posso resolver, né, um pouquinho mais, né, melhorar aqui. Então z vai ser igual ao quê? A 4x menos 4 mais 2y menos 2 mais 3. Então logo z vai ser igual a 4x mais 2y vai ficar menos 4
Menos 2 dá menos 6. Mais 3 dá menos 3. Então, resolvendo, né? Essa é a equação do plano. Essa aqui é a solução. A equação do plano tangente ao paraboloide elíptico. Certo? Então, essa Professor, Oi, pode falar. ali, de onde veio esse 1, que é x menos 1 e y menos 1? Não entendi. Aí eu perdi. Tá, vamos lá. Ok, vamos lá. Y, x e z são variáveis, certo? Então, eu não vou substituir eles. Porém, aqui eu tenho esse ponto P, né? Esse aqui é o ponto P, que é x0, y0, z0. Quem é o x0? É 1, o y0 é 1 e o z0 é 3. Certo? Entendi. Ok? Entendi. Obrigado. Obrigado. Aqui eu fiz... Aqui eu botei xy, né? Poderia ter colocado x0, y0. Essa parte mesmo que eu tinha me perdido. Lá em cima tá tudo bem, tá? Eu acompanhei. Então, mas aqui é a mesma coisa, né? Onde é x0, você substitui pelo valor aqui no ponto, tá? Certo. Tranquilo? Isso que a gente tem que saber hoje. Sair daqui sabendo hoje. Saber derivada parcial. Aliás, saber aquela coisa de continuidade, acho que é importante também. Função contínua. E saber derivar, né? Derivada parcial e encontrar esse plano tangente a uma função específica. Então, só usar essa equação 2 e a gente encontra o plano tangente, certo? Então era isso a aula de hoje, eu vou parar aqui a gravação